da banca FCC. É uma questão que envolve direito das sucessões. Aline e Carlos, eles são o quê? São filhos de Amanda, falecida em 2020, e netos de Bruno. Então, ó, Aline e Carlos são filhos de Amanda, falecida em 2020, netos de Bruno, o qual é viúvo e pai de Amanda, Miriam, que é viva, e Caio, e Kaique. Então, gente, questão de sucessões, eu vou ser bem sincera, tá? Questão de sucessões, você tem que fazer o quê? O esquema. Senão você vai se perder com tanta informação, com tanto nome. Senão, e aí é uma questão que você perde de graça. Se você tivesse a humildade de fazer seu próprio esqueminha, dava nada. Beleza? Então, olha o que eu tenho aqui para vocês. Primeira coisa, quem é que faleceu? Tá? Eles são filhos de Amanda, falecida em 2020, netos de Bruno, o qual é viúvo, pai de Amanda. Então, aqui, gente, no centro, nós temos o Bruno. O Bruno tem esposa? Não, ele é viúvo. Ele é pai de Amanda, ele é pai da Miriam, que tá vivinha, ele é pai do Caio e ele também é pai do Kaique. Então, quem é que tá aqui, gente? Quem já faleceu? A Amanda. Só que a Amanda, ela tem o quê? Ela tem os filhos dela. A Amanda tem a Aline e o Carlos, que são netos de Bruno. Tudo bem. No ano de 2023, lembra, a Amanda, ela faleceu em 2020, tá bom? Em 2023, o Bruno faleceu e ele não deixou testamento. Na partilha dos seus bens, Aline e Carlos. Percebam que ele está focado. Ele quer saber de Aline e de Carlos, que são os netos. Raquel, aqui a gente está falando de uma sucessão envolvendo os descendentes. Então, aqui, ó, gente, não, ele não deixou testamento, eu vou aplicar o artigo básico, que é o 1829, inciso 1º do Código Civil. 1829, 1. Então, a herança, ela vai para os descendentes. Se tivesse cônjuge ou companheiro, teria uma concorrência sucessória, ia depender do regime de bens também, mas graças a Deus o Bruno, ele era o quê, gente? Viúvo. Então, ele morreu quando, Raquel? Ele morreu depois, né? A Amanda era pré-morta. 2023, quem foi? Foi ele. Em 2020, quem foi, gente? Quem foi a Amanda. Então, aqui, Raquel, a herança ela vai ser deixada para os descendentes, só que os netos vão receber a cota que caberia a Amanda, tá? Pelo direito de representação. Olha que interessante. Então, olha que interessante aqui. Lembra, esses filhos aqui, a Miriam, o Caio e o Kaique, vão receber a cota cheia por direito próprio ou por cabeça. Esses aqui recebem por direito, vou anotar tudo, né? Eles recebem por direito próprio ou por cabeça. Ou por direito próprio ou por cabeça. Enquanto a Aline e o Carlos recebem por representação, eles sobem para receber no lugar da Amanda. A gente vai pegar a cota dela e dividir por eles dois. Representação ou por estirpe. Nesse caso aqui de pré-morte, e também nos casos de deserdação e indignidade, né, existe o direito de representação. Tudo bem? Raquel, mas e aí? Gente, se eu tenho aqui, ó, quantas posições? 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho 1/4, né? A herança vai ser dividida 1/4 para cada posição. Só que esse 1/4, eu vou dividir o quê, gente? Eu vou dividir por 2. Então, a Miriam, o Caio e o Kaique recebem 1/4. E o 1/4 da Amanda eu divido por 2. Então, aqui, serão... É como se eu colocasse aqui, ó, gente. 25%, 25%, 25%. E aqui o 25% eu divido por 2. Dá 12,5. 12,5 para cada. Beleza até aqui?
Então, letra A, na partilha de bens, Aline e Carlos serão herdeiros por direito de representação e cada um deles terá direito a 12,5 da herança? Bingo, né? Herdarão por cabeça? Por cabeça, não. Serão herdeiros por direito de representação e cada um deles terá direito a 20%? Não. Herdarão por cabeça? Não. Não terão direito à herança porque eram apenas netos? Também não. Né? A gente costuma dizer, gente, que os mais próximos excluem os mais remotos. Se tem filho, eu esqueço o neto, salvo o direito de representação. Porque, gente, os filhos são descendentes de primeiro grau. Enquanto tem descendente, a gente fica aqui em cima, nessa primeira categoria, nesse primeiro grau. Mas é possível que o grau de baixo suba para receber no lugar de alguém? É o direito de representação. Se não tivesse nenhum filho, só netos, a herança seria dos netos, mas não por representação. Seria por direito próprio ou por cabeça. Então, lembra dessa ideia introdutória no direito das sucessões, no sentido de que o mais próximo, né, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação quando ele existir. Tudo bem até aqui? Então, volta. Raquel, gostei dessa questão. Então, ó, gente, deixa eu até colocar para vocês aqui. Letra A foi a que a gente marcou, né? Serão herdeiros por direito de representação e cada um deles terá direito o quê, gente? A 12,5 da herança. Tá? Então, lembra que você acaba recebendo aquilo que competia, né, ao próprio quê, gente? Ao próprio sujeito que falta. Você não vai dividir a herança, por exemplo, aqui, gente, por 5. Tá? Você vai dividir o quê? Por 4. E aquela posição ocupada pela Amanda, o que competiria a ela, eu divido entre os, né, os representantes aqui. Deixa eu colocar aqui uma coisinha para vocês. Dentro do direito sucessório, eu cheguei a mencionar aqui o artigo 1829.1. Então, nós temos o 1829.1. Deixa eu colocar aqui. O direito de representação, gente. O 1851, tá? Coloca aí para mim. 1851. Depois, o 1852. São alguns artigos específicos sobre a representação. Depois, 1854. Algumas leituras obrigatórias que vão ajudar nessa questão. E o 1855 do Código Civil. Esse aqui fala da ordem de vocação hereditária, né? O 1829.1, importantíssimo para nós. E esses aqui que eu selecionei falam sobre o direito de representação. Tudo bem até aqui? Acho que tá tranquilo, né? Então vamos evoluir, gente. Mais uma questão para nossa continha aqui. Vamos lá. A próxima. Muito, muito, muito importante essa questão, gente. De acordo... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que tá bem ressecada aqui hoje. De acordo com as disposições legais e também com a interpretação dada pelos tribunais superiores, a garantia do bem de família não impede a possibilidade de penhora. Gente, eu coloquei para vocês aqui, existe o bem de família voluntário, que é aquele instituído pelo casal, pela entidade familiar, tá? Então, existe o bem de família voluntário, em que a gente protege um determinado bem, e existe o bem de família legal, que existe aí, inclusive, a impenhorabilidade desse bem para resguardar o direito de moradia do sujeito, que é a nossa Lei 8.009 de 90, tá? Então, existe o legal, que é o automático, e existe o bem de família voluntário, beleza? Então, Raquel, se eu tenho só esse apartamento aqui, gente, onde eu moro, só tenho ele, tá? Esse bem pode ser penhorado para o pagamento das minhas dívidas? Em regra, não. Mas assim, viu, gente, depende da dívida também, viu, Brasil? Depende da dívida. Porque se for dívida de IPTU, eu posso ficar sem o bem. Se eu parar de pagar o financiamento do bem, eu posso ficar sem o bem, tá? Se eu paro de pagar as taxas condominiais, eu fico sem o bem. Se a Raquel tá devendo alimentos, né, para a mãe dela, para a filha dela, o devedor de alimentos também, para ele não tem perdão, gente. Ele pode ficar sem o único bem que ele tem, onde ele mora? Pode.
tá? E quem inventar de ser fiador, gente? O fiador do contrato de locação, seja o contrato de locação comercial ou residencial, esse fiador também, para ele, nada, tá? O fiador também, se ele tem só a casinha onde ele mora, mais nada na vida, vai ficar sem, tá? Ninguém mandou ele querer ser fiador, tá? Então, pode voltar comigo. Só que, gente, a garantia do bem de família, e aqui eu tô falando do bem de família legal, essa garantia não impede a possibilidade de penhora da garagem do imóvel, sendo indiferente o fato de contar ou não com matrícula própria no registro de imóveis. Muito bem, gente, olha aqui. Se eu tenho aqui o meu apartamento, é o único que eu tenho. Então, ele está protegido pela impenhorabilidade? Tá. Mas e a minha vaga de garagem? Depende. Se a vaga de garagem ela tem uma matrícula própria, então é uma outra propriedade, gente. Existe a matrícula do apartamento e a matrícula da garagem. Se a matrícula da garagem for autônoma, separada, pode penhorar a vaga? Pode. Agora, se a minha matrícula está tudo acoplado, a unidade mais a vaga de garagem, está tudo junto, não tem como dividir, então está tudo protegido. Então, o fato de ter uma matrícula própria ou não é indiferente? Não é indiferente, não. Se tem matrícula própria, a vaga de garagem, ela pode ser atingida, tá? Então, vem aqui comigo. A vaga de garagem, a garagem do imóvel, sendo indiferente o fato de contar ou não com matrícula própria no registro de imóveis. Não. Impede a possibilidade da penhora integral do imóvel pertencente ao casal se apenas um dos cônjuges responde exclusivamente por dívida de natureza alimentar. E aí, será que eu posso atingir? Não impede a possibilidade de penhora integral do imóvel pertencente ao casal se apenas um dos cônjuges responde exclusivamente por dívida de natureza alimentar. Gente, se só um dos cônjuges, imagina, essa casa é minha, tá aqui eu e meu marido, mas o meu marido, ele deve pensão alimentícia para o filho dele, que é um filho só dele. Gente, esse bem pode ser completamente atingido? E aí, o que vocês acham? O bem pode até ser levado para a asta pública, mas tem que resguardar os meus 50%, porque eu não tenho nada a ver com essa dívida, né? Isso também está na Lei 8.009 de 90. Eu coloquei para vocês aqui no material, tá? Não impede a penhora, não impede a possibilidade de penhora do imóvel alugado para terceiros se a renda for utilizada para custear aluguel de outro imóvel para moradia. Cuidado, tá? Se eu tenho só um imóvel, que é o meu bem de família, eu não moro nele, eu alugo ele e com o valor do aluguel eu pago um outro aluguel onde eu moro. Esse bem alugado está protegido? Está protegido, tá? Depois, não impede a possibilidade de penhora do imóvel utilizado por uma única pessoa solteira para fins de sua própria moradia. A proteção do bem de família beneficia também, gente, pessoas viúvas, solteiras ou divorciadas, tá? Apesar do nome ser bem de família. Então, aqui está dizendo, não impede a penhora do imóvel utilizado por uma única pessoa solteira, né? Não impede? Impede. Não impede a possibilidade, veja bem, não impede a possibilidade de penhora do imóvel de um fiador em razão de dívida oriunda do contrato de locação residencial. Então, gente, esse caso aqui, ó, vocês já entenderam? Eu posso penhorar o imóvel integralmente? Integralmente não. No caso da dívida alimentar, a dívida alimentar é só do meu marido. Então, a gente só pode comprometer 50% do bem. Agora, a garantia do bem de família, ela não impede a possibilidade de penhora do imóvel de fiador em razão de dívida oriunda do contrato de locação residencial ou comercial. De fato, não impede, tá? Lembra que eu falei para vocês, a Lei 8.009 de 90, eu vou colocar aqui para vocês, ela é extremamente importante, mas, Raquel, quando você fala do bem de família, e se a pessoa tiver mais de um imóvel? Se a pessoa tem mais de um imóvel, tá? E ela não escolheu voluntariamente qual deles
seria o bem de família, porque eu posso ter o bem de família voluntário, então a proteção da Lei 8.009 de 90 recai sobre o de menor valor, tá? Tendo mais de um. Se só tem um, gente, em tese, esse bem não vai ser atingido para o pagamento de nenhuma dívida. Em tese, mas tem exceção, tá? A dívida alimentar, as dívidas do próprio bem, os tributos, taxas de condomínio, fiador, tá? Então, onde estão as exceções? Já coloquei para vocês aqui. Então, o artigo 3º da Lei 8.009 de 90, essa lei fala sobre a impenhorabilidade do bem de família legal. Então, olha aqui, a impenhorabilidade, gente, ela é oponível em qualquer processo, né? Só que aqui ele diz, salvo se movido pelo titular do crédito decorrente do financiamento. Então, você tá devendo financiamento do bem? Pode ficar sem o bem? Pode, com certeza. Credor de pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que com o devedor integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Para a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. Para a execução de uma hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, porque aqui no caso a própria entidade familiar deu o bem em garantia, tá? E por ter sido adquirido com um produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, e também por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Então, nesses casos, a impenhorabilidade não pode ser invocada, tá bom? Raquel, o que mais? Já selecionei aqui, viu, gente, as principais súmulas sobre esse tema. Súmula 364, STJ. O conceito de impenhorabilidade do bem de família abrange também o imóvel que pertence a pessoas solteiras, separadas e viúvas. A vaga de garagem, quando ela possui matrícula própria no registro de imóveis, não constitui bem de família para efeito de penhora. Então, se tem matrícula própria, eu posso atingir. Depois, súmula 486. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a própria moradia da sua família, ok? Que é o caso da proteção dos bens alugados, tá? Súmula 486. Tá lindo aqui, gente? Tá, não tá? E quem quiser também, eu já coloquei aqui o outro bem de família, que é o bem de família voluntário ou convencional. Esse aqui, gente, é o bem de família automático. É uma proteção automática. Então, bem de família, o quê? Legal. É uma proteção automática. Isso tá onde? Nessa lei aqui, ó. Você pode ler que ela é bem curtinha. Lei 8.009 de 90. Tá? Agora, existe o bem de família voluntário ou convencional, que está previsto no Código Civil. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte do seu patrimônio para instituir um bem de família, desde que não ultrapasse 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecido em lei especial. Então, eu posso gravar até 1/3 do meu patrimônio líquido. Até 1/3 do patrimônio líquido. O terceiro poderá igualmente instituir um bem de família, por testamento ou doação, dependendo a eficácia do ato da aceitação expressa de ambos os cônjuges beneficiados ou da entidade familiar beneficiada, tá? O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com as suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento daquela família. Ok? Então, eu tenho um que é instituído voluntariamente e uma proteção que é estabelecida automaticamente pela lei. Né? Por essa razão, gente, muitas pessoas nem fazem essa instituição aqui do bem de família voluntário, porque já existe uma proteção que legal, tudo bem? Então, volta. Tema aí, viu, gente? Propício de cair, tá? Na nossa prova de civil.
Já vou falando logo. Então, letrinha E de elefante. Tem mais, Raquel? Tem. Olha essa questão. Uma família comparece à Defensoria Pública, pedindo informações quanto à divisão dos bens deixados pela matriarca. Então, a matriarca faleceu, né? Informaram que a autora da herança, Paula, era divorciada. Então, aqui, ó, gente, quem era a matriarca? A Paula. A Paula faleceu. A Paula era a matriarca. Tinha cônjuge aqui? Até então, não. Ela é divorciada. Era, né? E ela teve 3 filhas. Ela teve a Marina, ela teve a Helena e ela teve a Luísa. A filha mais velha, Marina, faleceu antes. Houve a pré-morte, né? Faleceu antes da sua genitora e deixou os filhos Gustavo, ou a Marina deixou Gustavo e Larissa. A Marina, eu vou cortar ela aqui porque ela é pré-morta. Ela deixou Gustavo e deixou Larissa. Gustavo e Larissa. Helena é mãe de Thales. Então, Helena é mãe de Thales. Deixa eu refazer aqui, gente. Tá muito apertadinho, né? Olha lá. Vamos começar. A Paula aqui em cima. Marina. Que mais? É Marina, Helena e Luísa. A Marina, ela deixou Gustavo e Larissa. Gustavo e Larissa. Eu cortei aqui porque ela é pré-morta. Helena é mãe de Thales. Mas lavrou uma escritura pública. Ela, por instrumento público, ela renunciou à herança de sua mãe. Então, gente, ó, vou colocar em amarelo aqui. A Helena, ela renunciou, tá? Por fim, Luísa é mãe de Hugo e Valentina. Luísa é mãe de Hugo e de Valentina. Não manifestou expressamente aceitação à herança, mas já está desfrutando de bens deixados por sua genitora, né? Gente, a aceitação, ela pode ser presumida, tá? Ela pode ser tácita, ela pode ser presumida. A aceitação, ela pode ser expressa. Então, aqui, quando a gente fala que ela é uma aceitação tácita, quando você tem comportamentos que são incompatíveis com quem, né, não quer aceitar. Então, eu tô aqui de boa, já tô até usufruindo dos bens, tô aqui, né, aqui, ó, eu já tô até, não manifestou expressamente, mas eu já tô desfrutando dos bens. Quem é que renunciou expressamente? Porque a renúncia, a herança é a exceção. A renúncia tem que ser manifestada por instrumento público ou por termo judicial nos autos. Então, a Helena, ela renunciou. Então, gente, é como se a Helena, ela não existisse. Ó, Helena, colocar um Rzinho aqui, ó. Helena renunciou. É como se ela não existisse. Não existe direito de representação, minha gente, na renúncia. Então, aqui, quem é que está dentro dos descendentes de primeiro grau? Quem está habilitado para receber até agora? A Luísa. Né? A Luísa está apta para receber, ela já está até usufruindo. E quem mais? Esses aqui sobem para receber no lugar de quem? De Marina. Então, e aí o Thales? Gente, não existe direito de representação na renúncia. Então, aqui, a herança ela deve ser dividida entre quem? Gente, aqui eu dividi a herança por 2. É a Luísa e a posição ocupada por Marina, né? Que aí eu vou dividir a parte da Marina por 2, que é o Gustavo e quem mais? A Larissa, né? Por estirpe, a proporção de metade para Luísa, sendo a outra metade dividida entre Gustavo e Larissa. Ó, a herança deverá ser dividida por estirpe. Só é por estirpe por Gustavo e por Larissa.
né? Estirpe a proporção de metade para Luísa, sendo a outra metade dividida entre Gustavo e Larissa, por representação. Por estirpe, sendo 1/3 dividido entre Gustavo e Larissa, 1/3 para Thales, aqui já não tem nada a ver. Por cabeça, em 3 partes iguais, cabeça em 5 partes iguais, estirpe, sendo 1/3 dividido entre Gustavo e Larissa, 1/3 para Thales e 1/3 dividido entre Hugo e Valentina. Tá? Essa questão aqui, gente, olha que interessante. Lembra, a Luísa, mãe de Hugo e Valentina, não manifestou expressamente a aceitação, mas já estou desfrutando dos bens. Então, é uma aceitação tácita. Então, aqui, ó, a herança deve ser dividida por estirpe a proporção de metade para Luísa, sendo a outra metade dividida entre Gustavo e Larissa por representação. Aqui eu só achei estranho, gente, o gabarito é a letra A, tá? Porque, na verdade, para a Luísa está recebendo por direito próprio ou por cabeça, tá? Quem está recebendo por representação são os netos de Paula. Você tem que perceber aqui, gente, deixa eu colocar uma linhazinha. Você tem que perceber aqui, ó, uma diferença. Existem os descendentes de primeiro grau e existem os descendentes de segundo grau. Tudo bem? Tem alguém apto na categoria de primeiro grau? Tem a Luísa, gente. Tá? A Luísa, ela tem aqui uma aceitação tácita, beleza? E aqui no segundo momento, eu tenho o Gustavo e eu tenho a Larissa. Então, eles sim estão recebendo por representação ou por estirpe. Mas aí ele coloca, ó, estirpe, não tem como ser aqui a letra B, cabeça em 3 partes iguais, sendo cada uma delas destinadas para Luísa, mas não é por cabeça, né? Cabeça é só a Luísa. Cabeça em 5 partes, estirpe, sendo 1/3 dividido entre Gustavo e Larissa e 1/3 para Thales, não. Então, eu tenho aqui, nós temos metade para Luísa, porque eu vou dividir por 2 posições, a posição da Luísa e a da Marina. Então, a proporção de metade para Luísa, sendo a outra metade dividida entre Gustavo e Larissa por representação, certo? Então, marca a letra A. Mas lembrem-se, a Luísa, ela está recebendo por direito próprio ou por cabeça. Essa aqui, ó, não entram os netos. Ela está recebendo por direito próprio ou por cabeça. Esses aqui que são os netos, aqui são todos netos, né? Não existe direito de representação na renúncia, tudo bem? E aqui os netos, estes sim, recebem por estirpe ou representação, beleza? Mas aqui a gente não tinha essa opção, né? O que mais? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos embora? Então, mais uma questão para nossa conta aqui. Vamos pelo menos mais uma dentro desse bloco. É exigível a autorização do cônjuge na constância do regime da comunhão parcial de bens para a prática de... Gente, isso aqui é importante, tá? Dependendo do regime do casamento, tá? Para praticar certos atos da vida civil, certos atos, eu preciso do consentimento ou do suprimento judicial desse consentimento. Então, por exemplo, Raquel, você quer alienar bens imóveis. Beleza, eu quero alienar um bem imóvel. Eu preciso do consentimento, a menos que eu esteja casada no regime da separação absoluta ou convencional de bens. Tudo bem? Então, se não for nesse regime, nos outros regimes, eu preciso do consentimento para ser fiadora, para ser avalista, para dar um bem em hipoteca em garantia, para alienar imóveis. Tá? E aí, gente, o que acontece? Se eu pratico esse ato sem esse consentimento ou sem o suprimento, esse ato ele é anulável. Tá? Então, a gente fala da outorga ou vênia conjugal. Certinho? Não sei se está dando para perceber, gente. Vocês estão ouvindo um barulhinho? Nossa, hoje o povo do condomínio aqui tá infernento, gente. Deus do céu. Ó, é uma questão envolvendo outorga ou até mesmo a vênia conjugal. Eu preciso desse consentimento para certos atos, outorga ou vênia conjugal. Essa outorga,
ela pode ser marital, quando ela é concedida pelo marido, ou ela pode ser uma outorga uxória, quando é concedida pela esposa. Então, eu tenho uma outorga marital e uma outorga uxória. Tudo bem? Então, é exigível a autorização do cônjuge na constância do regime da comunhão parcial de bens para praticar o quê? Alienação de bens imóveis que não integrem a comunhão, doação remuneratória dos bens comuns, alienação de bens móveis de elevado valor, administração dos próprios bens, para administrar eu não preciso, obtenção de empréstimo para aquisição das coisas necessárias à economia doméstica, também não preciso, tá? Então, eu não preciso para administrar, eu não preciso para obter empréstimo, tá? Alienação de bens móveis, preciso? Doação remuneratória, e aí? Doação dos bens comuns. Olha o que diz o artigo 1647 do Código Civil. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, tá? O povo do condomínio, Ronald, Deus me livre, viu? Gente, não tem um dia que eu não passo um sufoco aqui, nesse home office. Ou é o vizinho que tá numa reforma eterna, sabe aquele vizinho que reforma assim, ele emenda uma reforma na outra, e hoje é alguma coisa da jardinagem aqui. É uma serra, gente. É um cortador de alguma coisa que dá vontade de descer e espancar a pessoa que tá fazendo, sabe? Porque é um barulho chato. Espero eu que vocês não estejam ouvindo, porque é insuportável. Olha aqui. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, tipo uma hipoteca, pleitear como autor ou réu acerca desses bens ou direitos, prestar fiança ou aval, fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, fazer doação não sendo remuneratória. Se ela for remuneratória, não precisa do consentimento, né? Então, aqui, a alienação de bens imóveis que não integrem a comunhão. Gente, aqui ele diz o seguinte, alienar os bens imóveis, tá? Então, não interessa se eles fazem parte, né? Depois, são válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada. Se eu não tenho esse consentimento, cabe ao juiz, nos casos anteriores, suprir essa outorga quando um dos cônjuges a denegue sem motivo justo ou lhe seja impossível concedê-la. O cônjuge que está em coma, que está desaparecido, né? A falta de autorização não suprida pelo juiz, quando necessária, torna anulável o ato, podendo o outro pleitear a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal. Então, aqui, gente, até 2 anos, tá? É um prazo decadencial e ele fala de anulabilidade, não é nulidade o quê, gente? Absoluta. A aprovação torna válido o ato desde que feita por instrumento público ou particular autenticado. Beleza? Então, aqui, gente, Raquel, aqui está dizendo, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, fazer uma doação não sendo remuneratória. E aqui está dizendo o quê, gente? Doação remuneratória. Então, eu preciso do consentimento para fazer uma doação remuneratória? Aqui está dizendo, fazer doação não sendo remuneratória. Se ela for remuneratória, eu não preciso. Então, eu preciso para alienar bens imóveis que não integrem a comunhão. Se for alienação de bem imóvel, eu preciso do consentimento do outro. Beleza? Isso é o que está escrito aqui, gente, no 1647, inciso 1º. Tranquilos aqui? Vamos para o próximo. Cadê? Vamos fazer a troca de blocos, né, gente? Que já passou da hora. Falamos então nesse bloquinho sobre muitas questões envolvendo sucessões, tá? Ordem de vocação, divisão, direito de representação, aceitação e renúncia. Eu vou até colocar aqui e finalizamos falando de um pedacinho de regime de bens que está ligado com a outorga ou vênia conjugal. Tudo bem? Então, volta aqui. Volta. Eu vou até marcar aqui, Lembra que quando falta a outorga, o ato ele é anulável,
beleza? E aí eu quero só colocar aqui para vocês nessa questão um dispositivo falando sobre aceitação e renúncia da herança, tá? Aceitação e renúncia. Quero colocar esse dispositivo para vocês. Cadê? Aqui, ó. Aceitação e renúncia. Em relação aqui à nossa última amiguinha, que foi a Luísa. A Luísa. Vamos colocar só uma observação aqui sobre aceitação e renúncia. 1804, leiturinha obrigatória, tá? 1804 ao 1813 do Código Civil, falando de forma específica sobre aceitação e sobre renúncia da herança. Tranquilos? Então, a gente vai para um rápido intervalo. É 1 minutinho, gente. Só calibrar minha água aqui e a gente volta para o último bloquinho de hoje. Não sai daí, não. Me espera.